Antes de orarmos, quero te convidar a respirar fundo e acalmar o coração. Em meio à correria da vida, muitas vezes esquecemos de silenciar a mente para ouvir a voz de Deus. Então, feche os olhos por um instante, não para fugir do mundo, mas para permitir que a presença do Senhor te encontre onde você está. A palavra em Filipenses 1:21 diz: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho." Essas palavras de Paulo revelam uma verdade poderosa. A vida sem Cristo é vazia, mas com Ele, até a morte se transforma em vitória. Muitos ainda não compreendem isso. Acham que o pecado é apenas uma mancha moral, mas ele faz algo muito mais profundo. Ele separa a alma de Deus. Uma pessoa pode parecer viva por fora, sorrindo, trabalhando, seguindo sua rotina, mas por dentro estar espiritualmente adormecida, desconectada da fonte da vida. Mas o amor de Deus é tão imenso que ele não deixa o morto permanecer morto. Em Efésios 2:4-6 está escrito: "Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo." Ele sopra vida sobre o que estava seco. Ele desperta o que estava esquecido. E se hoje você sente que algo dentro de você perdeu o brilho, saiba que Deus ainda tem o poder de reacender o que parecia acabado. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva: "Senhor, renova minha vida" nos comentários. Vamos declarar juntos que em Cristo a morte se transforma em recomeço. Há algo que muitos não percebem. Existem forças que lutam dia e noite para manter o ser humano espiritualmente adormecido. O inimigo não se importa se você acredita ou não nele. O que ele quer é que você viva distraído, longe de Deus. A Bíblia nos alerta em Efésios 6:12: "Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Essas forças sombrias observam o caminho que você escolhe. Elas não precisam te atacar abertamente. Basta te manter cansado, ansioso, desanimado, envolto em pequenas tentações que parecem inofensivas, mas enfraquecem a fé pouco a pouco. É por isso que a vigilância espiritual é essencial. Muitos caem não porque desejavam o mal, mas porque não perceberam o momento em que deixaram a armadura de lado. O inimigo é sutil. Ele não aparece como um monstro, mas como um pensamento, um desejo, uma oportunidade que parece boa, mas esconde um desvio da vontade de Deus. 1 João 4:1 nos adverte: "Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Nem toda voz que fala sobre Deus fala em nome de Deus." Há vozes que distorcem a verdade, que misturam luz com sombra, e só o Espírito Santo pode te dar discernimento para perceber a diferença. Ore para que Ele te revele o que está escondido. Peça que a luz de Cristo exponha tudo o que tenta se disfarçar em sua mente e coração, pois a verdade nunca vem para envergonhar, vem para libertar. Escreva nos comentários: "Senhor, abre meus olhos espirituais." Que essa seja hoje a sua oração. Há algo poderoso que acontece quando pedimos ao Espírito Santo para revelar o que está oculto. Ele não expõe para humilhar, mas para curar. Ele não mostra a ferida para nos condenar, e sim para derramar o bálsamo da restauração. Jesus disse em João 8:32: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade de Deus não é apenas um conceito, é uma presença viva que destrói as mentiras do inimigo. Quando a luz de Cristo entra, nenhuma sombra consegue permanecer. Quando você está vivo em Cristo, tudo ao redor muda. As situações podem continuar as mesmas, mas o modo como você as enxerga é transformado. A fé te faz ver o invisível e a esperança te faz permanecer firme, mesmo em meio ao caos. O diabo pode até preparar armas, mas Isaías 54:17 garante: "Nenhuma arma forjada contra ti prosperará." O inimigo pode armar ciladas, mas a presença de Cristo se torna um escudo invisível. As trevas recuam diante de um coração cheio da luz de Deus. Por isso, nunca subestime o poder da verdade divina. Uma alma firmada na palavra é inabalável. Quando você vive segundo a verdade de Deus, as mentiras do mundo já não te enganam. E quanto mais o Espírito Santo ilumina o seu interior,
mais o inimigo perde o controle sobre você. Hoje permita que essa verdade te liberte. Deixe que a graça entre nos lugares onde há medo, culpa ou confusão. Cristo não te chama para viver preso. Ele te chama para viver plenamente. Escreva nos comentários: a verdade de Deus me liberta. E declare que nenhuma mentira terá poder sobre a sua vida. Quando uma pessoa anda com Jesus de verdade, algo muda profundamente dentro dela. O medo dá lugar à confiança. A dúvida dá lugar à fé. A vida deixa de ser uma corrida sem sentido e passa a ter propósito. O mundo pode tremer, mas aquele que habita à sombra do Altíssimo permanece firme. Pode vir o caos, o desânimo ou a injustiça, mas quem está escondido em Cristo sabe que nenhuma tempestade é maior do que o poder de Deus. Romanos 8:37 declara: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Isso significa que a vitória do cristão não é conquistada pelo esforço humano. Não é uma batalha vencida na força do braço, mas pela fé no sacrifício de Cristo. A cruz foi o campo de batalha onde a morte perdeu. E quando você se entrega a Ele, essa vitória passa a ser sua também. Mas é preciso vigilância. O pecado ainda tenta seduzir, disfarçado de prazer, de conforto ou de atalhos. E quando uma alma escolhe o pecado, ela começa a morrer aos poucos, não no corpo, mas no espírito. Romanos 6:23 alerta: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não se engane, não dá para servir a dois senhores. Não dá para andar na escuridão e esperar colher a luz. É hora de decidir quem reina em seu coração. Hoje, Deus te chama para sair da mornidão espiritual e voltar à vida. Ele quer acender novamente o fogo que um dia existiu dentro de você. Declare nos comentários: eu escolho a vida em Cristo. Que essa decisão marque o início de uma nova caminhada espiritual. A verdade é simples, mas profunda. Estar em Cristo é estar vivo. Fora dele, o ser humano é como um galho cortado da videira. Pode até parecer verde por um tempo, mas logo perde a força, seca e morre. Jesus disse em João 15:5: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essas palavras são um lembrete poderoso. Não há vida abundante fora da presença de Deus. Sem Ele, até os maiores sonhos perdem o sentido. Mas quando o Espírito Santo habita dentro de nós, até as pequenas coisas ganham propósito eterno. Estar ligado à videira significa permitir que o Espírito flua livremente. É deixar que a presença de Cristo purifique os pensamentos, os desejos e os caminhos. É aceitar ser podado, às vezes com dor, para que novos frutos possam nascer. Muitos querem o conforto de Deus, mas resistem ao processo de transformação. Querem a bênção, mas não querem a poda. Mas é justamente nas podas que o Senhor prepara o terreno para um crescimento mais forte e mais bonito. Quando você escolhe permanecer em Cristo, você escolhe a vida. Uma vida com propósito, direção e poder. Mesmo quando o mundo parece desabar, há uma paz interior que o inimigo não consegue tocar. Escreva nos comentários: eu permaneço em Cristo. Que essas palavras sejam a sua declaração de fé hoje e todos os dias. Agora que você entende o poder de estar em Cristo, é preciso compreender algo igualmente importante. Há uma guerra invisível acontecendo todos os dias. Mesmo que você não veja, o inimigo tenta, de forma silenciosa, roubar a sua fé, a sua alegria e a sua paz. Por isso, Jesus nos alerta a vigiar e orar. A distração espiritual é o terreno mais fértil para o inimigo agir. Quando o coração esfria, a mente enfraquece e o espírito se torna vulnerável. É nesse momento que o mal encontra espaço para semear dúvidas e medos. Muitos cristãos caem não porque são fracos, mas porque esquecem que estão em uma batalha constante. A oração é a arma que desperta o soldado espiritual. A palavra de Deus é a espada que corta toda mentira. E a fé é o escudo que apaga os dardos inflamados do inimigo. Efésios 6 nos lembra: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Isso significa viver preparado, não com medo, mas com discernimento. Porque quando você entende quem luta ao seu lado,
o medo deixa de ter poder. Então, não lute sozinho. Convide o Espírito Santo para ser o seu general, o seu guia, a sua força. A guerra espiritual não se vence com gritos ou desespero, mas com fé e comunhão. Escreva nos comentários: Senhor, fortalece-me para a batalha. Que sua fé seja hoje o escudo que te mantém firme diante de toda tempestade. Pai Celestial, hoje eu me coloco diante de Ti com humildade. Peço que me torne sensível à guerra espiritual que acontece ao meu redor. Abre meus olhos para que eu não viva distraído, preso às preocupações deste mundo. Ensina-me a perceber os sinais invisíveis da Tua presença e também os ataques sutis do inimigo. Senhor, não permitas que eu me torne alguém espiritualmente adormecido. Livra-me da preguiça espiritual, do conformismo, da indiferença. Dá-me discernimento para entender quando é hora de lutar e quando é hora de permanecer em silêncio, ouvindo a Tua voz. Fortalece o meu espírito para que eu não caia nas armadilhas do pecado. Ensina-me a usar as armas certas, a oração constante, a fé firme e a palavra viva, pois é ajoelhado que o cristão vence as maiores batalhas. Tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. De Salmos 125:1. Eu quero ser assim, Senhor, inabalável mesmo quando tudo à minha volta desmorona. Quero ser fiel mesmo quando não entendo o Teu plano. Renova o meu coração para que a minha fé não dependa do que vejo, mas do que creio. Ensina-me a orar, não apenas com palavras, mas com a vida. Escreva nos comentários: Senhor, desperta meu espírito. Que essa oração seja a chave que reacende o fogo da fé dentro de você hoje. Senhor, aumenta em mim o dom do discernimento. Que eu saiba diferenciar o que vem de Ti e o que é armadilha do inimigo. O mundo está cheio de vozes, mas eu quero ouvir apenas a Tua. Abre meus ouvidos espirituais para reconhecer o som da verdade, mesmo quando ele é sussurrado no meio do barulho. A Tua palavra diz em Salmos 119:105: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que essa luz ilumine cada decisão que eu tomar. Não quero andar às cegas, guiado por emoções, mas sim pela Tua sabedoria. Revela, Senhor, o que o inimigo tenta esconder. Mostra-me as armadilhas disfarçadas de oportunidades, as tentações que parecem pequenas, mas têm o poder de me afastar da Tua vontade. Dá-me a coragem de dizer não ao que o mundo aplaude, e sim ao que o céu aprova. O inimigo tenta seduzir com brilho passageiro, mas eu escolho a luz eterna. Escolho permanecer firme, mesmo quando sou ridicularizado por seguir o caminho estreito. Pois o prazer do mundo é rápido, mas o vazio que ele deixa é profundo. E mesmo que eu precise perder algo aqui para ganhar o Teu favor, que eu nunca troque a Tua presença por nada. A Tua sabedoria vale mais do que qualquer tesouro. Escreva nos comentários: Senhor, dá-me discernimento espiritual. Que o Espírito Santo guie cada passo seu, para que você nunca se perca no escuro deste mundo. Senhor, que a Tua verdade transforme o meu modo de pensar. Que eu não me conforme com os padrões deste mundo, mas seja transformado pela renovação da minha mente, como diz Romanos 12:2. O inimigo tenta moldar os pensamentos, corromper os desejos e distorcer o que é certo, mas eu quero que minha mente pertença somente a Ti. Renova meus pensamentos, limpa meu coração de toda a amargura, orgulho e inveja. Substitui a ansiedade pela paz, o medo pela fé e a dúvida pela confiança no Teu amor. Ensina-me a enxergar as pessoas com compaixão, a perdoar quem me feriu e a abençoar até mesmo quem me deseja o mal. Muitas vezes, Senhor, o verdadeiro campo de batalha não está do lado de fora, mas dentro de mim. São as guerras internas, contra o ego, contra o passado, contra os pensamentos que tentam me sabotar. Mas a Tua palavra me lembra que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. 1 Coríntios 10:4. Dá-me forças para destruir cada muralha mental que me impede de avançar. Que todo pensamento contrário à Tua vontade seja cativo à obediência de Cristo, e que o meu coração se torne um altar vivo, onde Tua presença habita todos os dias. Escreva nos comentários: Senhor,
renova minha mente e meu coração. Que esta oração limpe sua alma e reacenda o desejo de viver segundo o coração de Deus. Antes de fechar os olhos esta noite, respire fundo e lembre-se: você chegou até aqui. Tudo o que tentou te derrubar, não conseguiu. Cada lágrima, cada silêncio, cada oração feita no escuro, Deus ouviu todas. E agora, Ele te chama para descansar sob a sombra da sua presença. Enquanto o mundo dorme, o Senhor trabalha em silêncio. Ele alinha o que está fora do lugar, cura o que ainda dói e abre caminhos que você nem imagina. Você não precisa entender tudo, apenas confiar, porque quando você descansa em Deus, Ele luta por você. Então entregue a Ele o peso do dia, deixe que o amor dele te envolva e te traga paz. O amanhã pertence a Ele, e o que for seu encontrará o caminho até você. Durma em paz. Você está protegido, amado e guardado pelo Criador do Universo. Nada que vier contra você terá força onde Deus habita. Boa noite, e que o Espírito Santo seja o primeiro a te acordar amanhã. Se essa oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa descansar em Deus esta noite.